Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar, dessa vez na lição 5 de jovens, tá? Da IBD CPAD, desse quarto trimestre de 2021. Lembrando que o guia de estudo preliminar não é uma aula completamente desenvolvida, mas é justamente a tentativa de reunir os destaques da lição previamente para que você tenha uma assimilação acelerada daquilo que é estrutural nela, e quando você for fazer a abordagem total da lição, você já tem a ideia de onde o comentarista parte e até onde ele vai nessa jornada de conhecimento, você consiga absorver mais, porque você já sabe aquilo que você está estudando previamente. Aí eu peço para você que curta, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, compartilhe com quem você quiser e pode também baixar esse mesmo PowerPoint que eu uso para fazer essa aula, para você utilizar, modificar, passar para outras pessoas, enfim, fazer o que você achar que pode contribuir para o seu conhecimento melhorar nesse aspecto, tá bom? E a lição de número 5, as bodas do Cordeiro, uma lição importantíssima que enche a nossa vida de alegria e de gozo, porque nós sabemos que depois de todo esse sofrimento no mundo, nós teremos a possibilidade de celebrar com o Senhor numa grande festa. Isso é maravilhoso. E aí, eu coloco sempre nesse slide a estrutura geral da lição, como eu disse anteriormente, para que você crie uma espécie de mapa mental e saiba exatamente os pontos pelos quais o comentarista passará. Dessa forma, você absorve muito mais do que um aluno que não olhou essa estrutura ou que olhou ela na revista, porque na revista ela está em páginas diferentes, né? Aqui os tópicos estão todos reunidos. Então você tem aqui o título da lição, você tem o tópico 1, 2, 3, os subtópicos e a introdução todos juntos, de maneira que você faz uma pausa aqui, uma leitura tranquila, e você consegue já ter essa fotografia daquilo que é mais importante na lição. Isso vai te ajudar muito, tá? E isso é método, não é invenção, tá bom? Isso é uma maneira de você fixar melhor o assunto na sua mente, tá bom? E aí, o texto do dia diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e esposa é um grande símbolo para toda a reunião dos crentes de todas as épocas, como sendo corpo de Cristo e a noiva de Cristo. É uma simbologia profunda que tende a demonstrar a união verdadeira entre Cristo e a sua igreja, ou seja, ele nunca nos abandonará por toda a eternidade e em nós tem prazer. E a síntese: somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro, essa festa para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que serviram ao Senhor com fé no seu Cristo. E a leitura, o texto bíblico, né, em classe, está em Mateus, no capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13, você pausa aqui e faz a sua leitura. É o tópico 1, a parábola das bodas. Ponto 1, o matrimônio. Meu destaque: a noiva era acompanhada por damas de honras que carregavam lamparinas acesas até a casa do noivo, onde acontecia um jantar em celebração. Em geral, essa comemoração durava 7 dias, tá? Esse é um casamento judaico. Lembrando que as virgens não são as noivas, como muitos crentes neófitos, muitos crentes desatentos também, que não costumam estudar as escrituras, acham que as virgens são a noiva. E, na verdade, elas são as damas de honra da noiva. E aí é o sentido de que é preciso estar alerta. Esse é o sentido, tá? Que é preciso estar com a lamparina acesa, estar vigilante, estar sempre com óleo de reserva. E aí o ponto 2, as virgens. Somente 5 delas eram prudentes e levaram uma reserva de azeite suficiente para o caso de se o noivo tardasse a chegar. E o noivo tardou, e só os prudentes puderam entrar naquela festa. E o terceiro, não vos conheço, destaque
Depois de irem comprar azeite, as virgens loucas retornaram à casa do noivo numa última tentativa de entrar para as bodas. Entretanto, já era tarde demais. A resposta do noivo serve de alerta para nós: não vos conheço. Ou seja, aqui é preciso entender que a parábola não está dizendo que o crente que está na presença do Senhor, que vive em comunhão com Ele, se ele de repente dá uma cochilada, ele perde tudo. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que quem está conectado nele, quem está cheio do Espírito, tem naturalmente azeite em reserva. Por quê? Porque tem um relacionamento diário, constante com o Senhor. Já aquela virgem que não é prudente, ela vive uma vida desleixada, ela nem conversa com Deus, ela nem tem período de oração, ela nem busca entender a sua palavra. Uma pessoa que apenas aderiu ao Evangelho, mas não se converteu. Então, muito cuidado antes de repente, usar esse trecho para tentar condenar pessoas que estão na presença do Senhor e têm um relacionamento com Ele, e de repente, por alguma coisa que você acha que é determinante para condenar, você fala: isso aí já era. Cuidado, porque é importante entender que é um grande símbolo sobre prudência e vigilância, tá? E não uma parábola para usar para condenar pessoas. E aí o tópico 2, características das bodas do Cordeiro. Quando se darão as bodas do Cordeiro? Aqui é importante, tá, esse trecho aqui. De acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, as bodas do Cordeiro serão um evento magnânimo que acontecerá após o tribunal de Cristo e antes da volta gloriosa de Jesus com a sua igreja glorificada. Aqui o comentarista está usando de muita prudência, porque você não tem um texto bíblico no Novo Testamento que diga o momento exato em que acontecem as bodas do Cordeiro, quanto tempo ela dura, tá? O ambiente exato em que ela acontece, os detalhes desse acontecimento, a gente não tem essas informações. A gente sabe que a Escritura declara que será uma realidade essa festa e esse banquete. Mas quando ele acontece, é uma inferência usada por teólogos com base em um conjunto de textos, tá bom? Que não são conclusivos. Então, cuidado ao determinar quando será esse evento, tá bom? Por isso que ele colocou aqui, de acordo com a declaração, ou seja, de acordo com aquilo que se acredita, foi colocado que possivelmente será aqui, entre isso, e se dará durante essa quantidade de tempo. Mas nenhum de nós pode afirmar com exatidão e com base bíblica, ou seja, um conjunto de textos sólidos, como será e quando se dará, tá? De forma exata, de forma certa e conclusiva, tá bom? E aí, o ponto 2, o grande banquete. Esse desejo de Jesus será plenamente satisfeito nas bodas do Cordeiro. Contudo, é bom lembrar que as bodas do Cordeiro serão somente para aqueles que vencerem o mundo, a carne e o inimigo. Apocalipse 3:21, né? Ao que vencer. Muito interessante ler esses trechos também. E a conclusão do plano da redenção. Agora, diante da imortalidade, da incorruptibilidade dos corpos dos santos, a noiva de Cristo terá a imagem de Deus restaurada e a própria natureza intrínseca de Cristo, né? Então nós teremos o nosso corpo glorificado, corpo semelhante ao corpo dos anjos, ao corpo do Senhor, em uma celebração gloriosa que será essas bodas do Cordeiro. Isso é extraordinário e fecha, né, dessa forma, no que diz respeito à igreja, o plano da salvação, e aí a gente passa ao período da eternidade com o Senhor. E o tópico 3, o tempo de festa e de alegria, exultação e glória, ponto 1, trecho que eu selecionei: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, Apocalipse 19:7, falando, confirmando essa grande festa, tá? Então, o que eu disse anteriormente não é que não há certeza em relação à festa. A Bíblia declara que as bodas acontecerão. O que a gente não sabe é os detalhes desse acontecimento e o momento exato entre o que e o que. Por isso é colocado o que se acredita, tá bom?
A esposa se aprontou, ponto 2. A expressão usada para aprontou pode ser traduzida como ataviou ou adornou-se perfeitamente. E isso para o casamento dos séculos, o casamento entre Jesus e a sua igreja, a união para todos sempre, para estarmos com o Senhor. E o 3, um chamado especial. Esse evento retrata não apenas a união entre o Cordeiro e a igreja, mas também a posição elevada que será conferida aos santos de todos os tempos, uma vez que foram transformados na imagem de Cristo, 2 Coríntios 3:18, para fechar esse importante tópico sobre esse momento de alegria, de recompensas, né? De receber os nossos galardões, de estarmos felizes para sempre. E aí a conclusão diz o seguinte: o esposo que pagou um alto preço, preço de sangue, pelo dote da esposa, agora depois de apresentá-la a si mesmo sem mácula, sem ruga, desfrutará de sua companhia eternamente. Então, uma grande conclusão para essa lição. Eu espero que essa prévia desse estudo possa, de alguma maneira, te auxiliar. Desejo a você uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem para mais um guia de estudo preliminar. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.